Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Luciana Menezes. Eu sou coaching, sou terapeuta emocional. Trabalho ajudando as pessoas a se conhecerem, a se autodesenvolverem, a melhorarem sua qualidade de vida, a qualidade das suas emoções, a se libertarem de dores emocionais, traumas, para que a gente possa fluir melhor na vida, né? E hoje eu vim trazendo assim um breve videozinho só para ilustrar a importância, né, da gente buscar se conhecer, né? É algo libertador realmente, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho porque a gente precisa se empenhar, né? Se comprometer com o nosso crescimento. Você se compromete com o seu crescimento? A gente se compromete com tantas coisas, né? Não que outras coisas não tenham importância, sim, né? Muitas outras coisas são importantes na vida, né? Mas se a gente não investe em se conhecer, a gente não tem como a gente trafegar nas outras áreas da vida, nos outros pilares da vida importantes, né? Como o pilar espiritual, o pilar social, né? O pilar financeiro, o pilar profissional, né? Todos os pilares, o pilar familiar, né? Todos os pilares que são importantes, porque a vida é uma roda, né? Uma representação, que é uma das ferramentas que inclusive a gente usa em coaching, né? É, é a roda da vida, né? Ela tem que girar. E para ela girar, ela precisa estar harmônica com todos os seus lados, formando uma esfera realmente, né? Arredondada, né? Que ela possa girar. Se um desses pilares, um desses lados da roda tiver de alguma forma bloqueado, emperrado, ela não vai, ela pode até rodar, mas ela não vai rodar com fluidez, né? Com leveza, ela vai estar com aquele peso, tentando arrastar, rodar, né? E ali muitas vezes sem conseguir, né? Com dificuldade de dar, né? Os primeiros giros. Às vezes até dá os primeiros giros, depois não consegue mais. E fazendo essa analogia da roda, somos isso um pouco. Às vezes estamos até fluindo em alguns setores, mas outros setores de repente não estão sendo vistos, né, e dado a devida importância, e a gente começa a devido a um setor que esteja com dificuldade, né, e outros setores até não estejam, mas às vezes um setor ele começa a bloquear outros setores, é um efeito cascata, né? Então quando você está quando você está com todos os setores em harmonia, um coopera com o outro, né? Para que essa harmonia fique cada vez maior. Mas quando você está com setores com dificuldades, então essa dificuldade também de um setor comunica com o setor do outro e começa a você ver de repente, pode perceber que às vezes na sua vida tem um pilar com dificuldade, os outros você consegue até realizar muitas coisas, né? Ou está dentro da sua avaliação bem, mas com o tempo, se você não olhar, né, para esse pilar, né, você vai com o tempo começar a decair sua energia e com essa vibração mais baixa, você vai contaminar os outros setores. Pode até não cair tanto, mas talvez a sua produção, a sua produtividade, a sua criatividade, a sua alegria, né, a sua energia para viver, né, o seu propósito, ele seja comprometido. E aí vai comprometendo outros setores, porque nós somos energia, nós somos um campo de energia. Nós somos um campo eletromagnético, né? Nós vivemos emaranhados nesse grande campo de energia que envolve pensamento e sentimento, ação e, por contrapartida, reação, né? Porque toda ação ela vem uma força contrária na mesma direção. Então, é importante que a gente comece a se harmonizar, né? E para a gente se harmonizar,
Até mesmo para a gente conseguir enxergar quais são os pilares que estão com dificuldade, precisamos nos conhecer. Essa é a base, né? Então, a gente precisa conhecer as nossas emoções, o que está por trás de cada comportamento. Às vezes a gente tem um comportamento repetitivo, que a gente não sabe nem de onde vem. Meu Deus, eu tenho esse comportamento, não sei qual é a origem desse comportamento. Às vezes a gente até identifica que não é um comportamento positivo, é negativo, e a gente gostaria de mudar, mas a gente não consegue. Porque esse comportamento que a gente chama memória, na verdade ele é um comportamento que ele vem de uma memória. O comportamento ele já é uma reação, né? Já é uma reação a essa memória que você está no seu inconsciente. Nós somos 5% consciente. 5% apenas nós vivemos no nosso consciente, né? 95% é inconsciente. Ou seja, está no campo das memórias, está no nosso campo emocional, no nosso inconsciente ou subconsciente, que é a mesma coisa. Nós não temos clareza do que está, né? No nosso subconsciente. Esse é o perigo, porque o que está no consciente, nós já sabemos que está no consciente, nós temos condições de lutar, de lidar melhor. Mas quando está no nosso inconsciente, a gente fica com muita dificuldade, porque a gente não sabe, a gente não sabe de onde vem aquele sentimento, aquela emoção, às vezes aquele medo, aquele desespero, às vezes a gente não vê aparentemente um motivo para estar se sentindo assim, com determinada emoção, mas inconscientemente temos memórias. E muitas vezes essas memórias que são traumas, né? Situações que não foram bem resolvidas, né? Situações que não foram bem acabadas, coisas que não foram bem ditas, ou seja, malditas, né? Situações que ficaram inacabadas e uma série de dificuldades, perdas emocionais que não foram ressignificadas, né? Então, tudo isso vai, inclusive as nossas dificuldades anteriores, coisas que a gente não conseguiu lograr êxito, né? Que a gente entendeu como um fracasso naquele momento, isso pode estar impedindo, nesse momento, você de se reconectar com o seu poder interior, né? E buscar novas oportunidades, porque você tem medo de fracassar. E por ter medo de fracassar, você nem tenta. Ou se você tenta, no seu 5% do seu consciente, não, eu vou tentar, vou fazer, dessa vez vai dar certo, mas você tem 95% de memórias de medo, memórias de dor, né? Por ter tentado antes e não ter conseguido, né? Ter fracassado, né? Que na verdade o fracasso não existe, né? Na verdade são tentativas que a gente faz e não existe o fracasso, existe que não tivemos um resultado que a gente mensurou ter. Isso é o que implica numa situação que a gente imagina, a gente significa, né, ela como um fracasso. Na verdade, você não obteve o resultado que você gostaria. Tenta de novo, né? Às vezes a gente deixou de fazer algo, deixou de ver algo, deixou de prestar atenção a algo, né, que passou batido e por isso não teve os resultados que gostaria, né? Então a gente tenta de novo, se prepara melhor, tenta ver o que foi que pode melhorar, o que foi que não ficou bem feito, né? Então é uma questão de ponto de vista, gente. Quando a gente coloca uma situação que não deu certo como um fracasso, a gente tende a guardar essa memória de dor, de sofrimento, devido a essa situação não ter sido como você gostaria, né? Como você mensurou os resultados, mas que não obteve. E aquilo pode, quando você dá um significado de fracasso, você aniquila todas as possibilidades de ver o lado positivo, o lado que você aprendeu com aquela experiência. Mesmo que ela não tenha dado o resultado que você gostaria, teve uma experiência ali, teve um aprendizado ali que vai te levar para um novo patamar de vida. Quando você, de repente, tentar uma segunda vez ou mesmo uma terceira vez, você já vai fazer de uma forma diferente, porque você logrou conhecimentos, aprendizados naquela situação. Quando você olha para a situação e diz, pronto, não deu como eu gostaria, não foi como eu gostaria, o que é que eu poderia ter feito melhor e não fiz? O que eu deixei de fazer, né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que eu não vi, o que eu não percebi, o que eu deixei de lado, o que deveria
né? Ter prestado mais atenção. Então, todas essas questões levam a gente a, muitas vezes, malograr numa determinada situação, mas que é sempre um aprendizado. E a gente pode tentar de novo, de uma forma mais madura, né? Procurando ressignificar aquela situação. O que eu posso aprender com isso? Sempre que acontecer algo que a gente aparentemente acha ruim, né? Que não nos trouxe talvez alegria, ou nos trouxe dor, não nos trouxe o resultado que a gente gostaria, não vê como fracasso, mas como uma possibilidade de aprendizado. E perguntar a si mesmo internamente: o que eu precisei aprender com essa experiência? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito melhor? Né? O que eu deixei de dar importância que deveria ter dado? Fazer perguntas, porque as respostas vêm. Sempre vêm. O universo ouve as nossas perguntas e responde. Responde. A gente que muitas vezes não compreende a resposta do universo. Porque a gente está engessada num determinado resultado. Tem que ser daquele jeito. Mas muitas vezes é outro caminho, é uma outra forma de caminhar. Talvez seja a mesma situação, mas de uma outra forma, se fazendo de outra forma. Então faça sempre, quando você se deparar com uma questão difícil, quando você se deparar com a crise, com a dificuldade, pergunte: o que eu preciso aprender com isso? O que é que essa situação está me ensinando? O que eu preciso aprender para passar para um novo nível, para um novo patamar de vida, né? E tenha certeza que essa resposta virá. Tão breve, quanto você menos espera, a ficha cai. Então tenta harmonizar a sua roda da vida, prestando atenção no que está se passando dentro do seu mundo interior. Fora é o reflexo do que está dentro. Nada pode ser mudado fora se não houver uma mudança interna. E nós temos que começar a nos harmonizar com os pilares da nossa vida, para que essa roda da vida possa girar em harmonia, em equilíbrio, em fluxo. Estar em fluxo significa estar em equilíbrio, estar em harmonia. Então precisamos buscar nos conhecer. Essa é a chave, o autoconhecimento. Buscar, você precisa prestar atenção no seu mundo interior. Quais são as suas emoções dominantes? Seus valores? Que os nossos valores nos regem, mesmo que seja de maneira inconsciente. Então precisamos nos conhecer, gerenciar melhor as nossas emoções, buscar o equilíbrio, a harmonia, a sua paz interior, mesmo que no mundo externo esteja com muitas dificuldades, você buscar estar nessa paz interior. Saber que tudo está bem na divina ordem, porque tudo tem um propósito. Nada acontece na nossa vida que não tem um propósito de nos fazer seres humanos melhores. Ainda que seja pela dor, muitas vezes precisamos da dor para aprender. Ainda precisamos, pelo nosso nível de evolução, que ainda é muito pequeno. Todos nós aqui na Terra estamos em processo evolutivo. Uns está mais adiantado que outros, mas sempre temos o que aprender e o que melhorar. Então, se conecte com seu mundo interior. Busque estar em ressonância com as suas emoções. Busque compreender suas emoções. Busque contato com elas, né? Muitas vezes é uma emoção que você não quer nem contactar, como o medo. Vem um medo pavoroso, você não sabe. Muitas vezes uma situação que você se depara que traz uma lembrança do que você viveu no passado. E aquilo, como está um trauma, naquele momento que você passa por uma situação, às vezes não é nem igual, mas parecida, dá aquele estopim dentro, aquele pavor, aquela memória acorda. E você, às vezes, muitas vezes perde até o controle, como é a síndrome do pânico. Então, vale a pena investir em você, vale a pena investir em se conhecer. Essa é a dica que eu dou, gente, é a chave, né? É buscar se conhecer. Quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais você se liberta, mais você se cura. Um beijo grande, né? Boa noite, né? Espero vê-los em breve com mais algumas dicas, né? Um bate-papo da gente trocar, né? Essa energia de poder contribuir com vocês com o meu melhor, né? Desejo que vocês sejam muito felizes, né? Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês em suas caminhadas. Um beijo grande e até breve.